There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's just Segundo Marx, uma sociedade move-se pela luta de classes. O marxismo, assim, tornou-se uma corrente de pensamento e até os dias de hoje orienta a organização de muitos movimentos sociais. Marx criticou radicalmente o capitalismo, pois afirmava principalmente que o trabalho estava sendo utilizado pelos burgueses para oprimir os miseráveis trabalhadores, que por não ter outra opção, rendia-se ao sistema de produção. Bom, agora a gente vai falar sobre a alienação. Um sujeito alienado é aquele que não consegue perceber a possibilidade de uma mudança, o sujeito que não se reconhece no produto de seu trabalho, que não se satisfaz na sua atividade de trabalho, que não se reconhece enquanto membro de um gênero e não reconhece a alteridade, é um sujeito impotente. É a reprodução perfeita das estruturas vigentes em uma sociedade pautada pelo trabalho e em que a estrutura econômica assume o papel determinante. Esse sujeito, destituído de tudo que lhe é próprio, não está apto para assumir a responsabilidade de guiar a sociedade junto com os seus companheiros. A alienação, antes de ser uma coisa do capitalismo, é algo que existe como pressuposto da propriedade privada. Ou melhor, o nascimento da propriedade privada como algo separado do sujeito, que a produz. Existe juntamente com a alienação do trabalho. A alienação é um processo de exteriorização de uma essência humana e do não reconhecimento dessa atividade enquanto tal. No fim do processo de trabalho, o produto feito se transforma em algo estranho, independente do ser que a produziu. Karl Marx reconhece na era moderna e em suas novas formas de produção grande responsabilidade pela alienação do homem, quando o trabalho fica cada vez mais especializado e dividido, o trabalhador fica de tal forma afastado daquilo que produz, que é incapaz de se reconhecer no produto final de seu esforço. Dessa forma, o que era antes um homem acaba se tornando apenas uma máquina repetidora dos mesmos esforços, a cada vez mais em busca de possuir capital. Marx retrata a alienação em 4 partes. A primeira é em relação ao produto do trabalho. Este é o estranhamento em não se reconhecer num produto que tem dentro de si a essência do trabalhador. É a pobreza gerada ao trabalhador, enquanto ao mesmo tempo se gera a riqueza do capitalista. Quando o produto está feito, só resta ao trabalhador exigir um salário no fim do mês. A segunda parte é no processo de produção. Esta alienação é o que Marx chama de alienação ativa ou atividade de alienação. É a constatação básica de que se o trabalhador está alienado em relação ao produto de seu trabalho, então é necessário verificar que isto não aconteceu do nada, mas estava presente no próprio processo produtivo. É aqui que percebemos que o trabalho é sofrimento e não realização. A terceira parte é em relação à existência do indivíduo enquanto membro do gênero humano. É necessário cuidar da existência do trabalhador, que por sua vez precisa cuidar de sua própria existência. Se ele não é parte do produto feito, e se o produto feito não é uma necessidade da comunidade local ou da sociedade, então por que se preocupar com isso? De fato não faz sentido. A única preocupação estrutural é a da própria sobrevivência, e ela só acontece com a diminuição do sujeito em um trabalhador. Em relação aos outros indivíduos, se trata da consequência óbvia da individualização e unilateralização da vida, quando se reconhece em seu aspecto mais fundamental, que é o trabalho, e quando ele não é reconhecido como parte essencial da vida humana. Então não só a própria vida é uma objetivação novícia, mas toda e qualquer vida já não tem seu significado. Ser alienado enquanto parte da espécie humana, como no terceiro tópico foi explicado, implica em se alienar também dos outros. E nesse momento, um mendigo na rua é um mendigo ou um pobre coitado, e isso que possibilita avaliar outros de nossa espécie como recursos humanos. Mais-valia. Outro conceito importantíssimo para se compreender a organização dos modos de produção capitalista e suas formas de apropriação do trabalho é aquilo que Marx denominou como mais-valia.
Esse termo é utilizado para referir a diferença existente entre o valor do trabalho e o valor da mercadoria produzida ao valor que é pago para o funcionário. Mais-valia absoluta. Marx conseguiu perceber outras formas adotadas pelos capitalistas para ampliarem suas margens de lucro. Uma vez pago o salário de mercado pelo uso da força de trabalho, não raros são os casos em que eles valem-se da estratégia como ampliação da jornada de trabalho, mantendo, no entanto, o valor pago numa constante invariável, embora a produção seja aumentada. A isso, Marx chamou mais-valia absoluta. Materialismo histórico e dialético. O materialismo dialético é a concepção filosófica do Partido Marxista-Leninista. Chama-se materialismo dialético porque o seu modo de abordar os fenômenos da natureza, seu método de estudar esses fenômenos e de concebê-los é dialético, e sua interpretação dos fenômenos da natureza, seu modo de focalizá-los, sua teoria é materialista. O materialismo histórico é a aplicação dos princípios do materialismo dialético ao estudo da vida social, aos fenômenos da vida da sociedade, ao estudo desta e de sua história. Bom, agora a gente vai falar sobre o comunismo e o socialismo. De acordo com a teoria marxista, a diferença básica entre o socialismo e o comunismo é que o primeiro é uma fase pela qual a sociedade tem que passar para chegar ao segundo. No socialismo, a sociedade controlaria a produção e distribuição dos bens em um sistema que prezasse a igualdade e a cooperação. Seria uma fase na qual ainda existiria um Estado que ajudaria a controlar esse novo sistema, sem previsão da evolução para atingir o comunismo. No comunismo, as propriedades privadas deixariam de existir, bem como as classes sociais e o Estado. Os trabalhadores seriam, portanto, os proprietários de seu trabalho e dos bens de produção, como propõe Marx em sua citação, de cada um segundo as suas capacidades, a cada um segundo as suas necessidades. Portanto, o comunismo pode ser encarado como um sistema de organização da sociedade, oposto ao capitalismo, e que viria a substituí-lo depois que esta passasse pela fase de transição, entre eles o socialismo. Existem também diferentes correntes dentro do próprio socialismo, como o socialismo utópico e o científico. O utópico surgiu primeiro. Era um movimento de crítica social e luta política que propôs um novo modelo de sociedade ideal. Em uma contraposição a ele, anos mais tarde surgiu o socialismo científico, formulado por Marx e Engels, que fazia uma profunda análise crítica da sociedade ao longo da história e puderam propor algo mais real, científico, em contrapartida aos modelos ideais e românticos do socialismo utópico. Revolução Russa. A Revolução Russa de 1917 foi uma série de eventos políticos na Rússia que, após a eliminação da autocracia russa e depois do governo provisório, resultou no estabelecimento do poder soviético sob o controle do Partido Bolchevique. O resultado desse processo foi a criação da União Soviética, que durou até 1991. Os antecedentes da Revolução Russa devem ser procurados na Revolução Industrial, iniciada no século XVIII. Em seus desdobramentos, a formação do proletário, prática do capitalismo selvagem e a evolução das ideias socialistas. A Revolução Industrial consolidou o sistema capitalista e as relações de trabalho assalariados. Nessas, o trabalhador não tem qualquer controle sobre os meios nem sobre os instrumentos da produção, entrando no processo produtivo como mera força de trabalho não qualificada. Influência marxista. Assim como a miséria dos trabalhadores permanecia sem expectativa de solução, certos intelectuais, geralmente de origem burguesa, mas sensibilizados pela causa operária, começaram a criar teorias que propunham mudanças na estrutura econômica e social do capitalismo, como vista a criar uma sociedade mais justa e menos diferenciada. Surgiram então as ideias socialistas. Ao iniciar-se ao século XX, o Império Russo apresentava um extraordinário atraso em relação às demais
potências da europeia. Atraso econômico. A economia era basicamente agrária, praticada em latifúndios explorados de forma antiquada, através do trabalho de milhões de camponeses miseráveis. Atraso social. A sociedade russa era ainda mais desigual que a sociedade francesa. Às vésperas da Revolução de 1789, havia o absoluto predomínio da aristocracia fundiária, diante de uma burguesia fraca e a das massas camponesas marginalizadas. O proletário russo era violentamente explorado, mas já possuía uma forte consciência social e política e estava concentrado nos grandes centros urbanos. O Império Russo era oficialmente uma autocracia, isto é, uma monarquia absoluta. Não havia partidos políticos legalizados, embora as agremiações clandestinas fossem bastante atuantes. Delas, as mais importantes era o Partido Social Democrata Russo, que em 1903 se dividiu em dois ramos: bolcheviques, marxistas e radicais, e mencheviques, socialistas moderados. Revolução de 1905. Em 1905, a Rússia entrou em guerra com o Japão e foi derrotada. Esse episódio repercutiu negativamente na Rússia europeia e deu início à Revolução de 1905. A Revolução de 1905 teve 3 episódios distintos e significativos. O Domingo Sangrento. Uma revolta que então seria pacífica pelos operários em São Petersburgo foi dispersada violentamente pela Guarda Imperial, deixando milhares de mortos. Essa cena repercutiu negativamente e o povo perdeu a confiança totalmente em seu imperador. A Revolta do Potemkin. O Potemkin era um couraçado pertencente à frota russa do Mar Negro. Sua tripulação rebelou-se ao saber que seria enviada para lutar contra os japoneses. Os demais navios da esquadra não aderiram à Revolta do Potemkin, cujos tripulantes acabaram refugiando-se na Romênia. De qualquer forma, tratava-se de um motim em uma grande unidade da Marinha Russa, evidenciando que as forças armadas já não podiam ser consideradas sustentáculos fiéis à monarquia. Greve geral. Em São Petersburgo, Moscou e Kiev, os operários entraram em greve geral. Apesar da repressão militar, os trabalhadores resistiram por algumas semanas, sobretudo em Moscou. 2 fatores importantes ocorreram durante essa greve. Primeiramente, foram organizados os primeiros sovietes, conselhos de trabalhadores, e houve operários que se defenderam à bala, mostrando que estavam se preparando para uma insurreição armada. Bom, agora eu vou falar sobre a primeira fase da Revolução de 1917. A causa imediata da Revolução Russa foram os efeitos desastrosos do envolvimento russo na Primeira Guerra Mundial. Na qualidade de membro da Tríplice, entende juntamente com a Grã-Bretanha e a França, o Império Russo, entrou em guerra com a Alemanha e a Áustria-Hungria em 1914. Mas embora seu gigantesco exército tivesse o apelido de rolo compressor, os russos não estavam à altura de seus adversários alemães. Estes impuseram às tropas de César derrotas esmagadoras, que só não levaram a Rússia à rendição porque a Alemanha, dividida entre 2 frentes de batalha, frente ocidental contra ingleses e franceses, não pôde explorar suas vitórias a fundo. Mesmo assim, boa parte do território russo encontrava-se em poder dos invasores, principalmente a Ucrânia, cujo Chernobyl, Terra Negra, era considerado o celeiro do império. As pesadas perdas sofridas pelo exército, mas as dificuldades de abastecimento, somada ao alto custo de vida e a ineficiência e a corrupção administrativa, levaram o povo russo a uma situação de verdadeiro desespero. Assim, em fevereiro de 1917, março, pelo calendário vigente dos países ocidentais, eclodiram manifestações em Petrogrado, novo nome de São Petersburgo, exigindo a saída da Rússia da guerra. As tropas da capital recusaram-se a reprimir os manifestantes e aderiram a eles. O César Nicolau II, que se encontrava em seu quartel-general, foi impedido de entrar em Petrogrado. Em questão de dias, a insurreição alastrou-se por todas as grandes cidades do império. Como o príncipe herdeiro era hemofílico,
Nicolau II preferiu abdicar em favor de seu irmão, mas esse recusou o trono. Para que a Rússia não ficasse acéfala, a Duma organizou o governo provisório constituído de aristocratas e burgueses, sob a chefia do príncipe. Tentando ganhar o apoio das massas, o novo governo adotou uma postura liberal, decretando anistia política. Com isso, milhares de prisioneiros foram liberados e centenas de exilados retornaram à Rússia, entre eles inúmeros revolucionários bolcheviques liderados por Lenin. Imediatamente começaram a ser organizados sovietes de operários, soldados e camponeses, como vistas à realização da Revolução Socialista. Recém-chegados do exílio, Lenin tentou um golpe de Estado em julho de 1917, mas falhou e foi obrigado a se esconder por algum tempo. O príncipe foi substituído na chefia do governo provisório por um advogado chamado Kerensky, do Partido Social Revolucionário. Apesar do nome, essa era uma agremiação política moderada, que gozava de uma certa popularidade, mas essa se deteriorou rapidamente devido à insistência do advogado em continuar a guerra contra a Alemanha, apesar dos seus anseios de paz da população e da impossibilidade da Rússia poder sustentar um conflito militar de tais proporções. Bom, agora a gente vai estar falando sobre a segunda fase da Revolução de 1917, a Revolução de Outubro. Em outubro de 1917, novembro pelo calendário ocidental, os bolcheviques finalmente tomaram o poder. Os sovietes controlados por eles haviam se transformado no poder de fato da Rússia, anulando o papel da Duma e de Kerensky. O governo provisório iniciou de imediato diversas reformas liberalizantes, inclusive a abolição da corporação policial e sua substituição por uma milícia popular. Mas os líderes bolcheviques, entre os quais estavam Lenin, formaram os sovietes, Conselho, em Petrogrado, e outras cidades, estabelecendo o que a historiografia posteriormente registraria como o duplo poder, o governo provisório e os sovietes. Lenin foi o primeiro dirigente da URSS. Liderou os bolcheviques quando esses tomaram o poder do governo provisório russo. Após a Revolução de Outubro de 1917, essa sublevação ocorreu em 6 e 7 de novembro, segundo o calendário adotado em 1918. Em conformidade com o calendário juliano adotado na Rússia, naquela época, a Revolução eclodiu em outubro. Lenin acreditava que a Revolução provocaria rebeliões socialistas em outros países do Ocidente. Ao expor as chamadas Testes de Abril, Lenin declarou que os bolcheviques não apoiariam o governo provisório e pediu a união dos soldados numa frente que viesse por fim à Guerra Imperialista, Primeira Guerra Mundial, e iniciasse a Revolução Proletária em escala internacional, ideia que seria fortalecida com a propaganda de Leon Trotsky. Enquanto isso, Alexandre Kerensky buscava fortalecer a moral das tropas. No Congresso dos Sovietes de toda a Rússia, realizado em 16 de junho, foi criado um órgão central para a organização dos sovietes, o Comitê Executivo Central dos Sovietes, que organizou em Petrogrado uma enorme manifestação como demonstração de força. Avisado que seria acusado pelo governo de ser um agente de serviço da Alemanha, Lenin fugiu para a Finlândia. Em Petrogrado, os bolcheviques enfrentavam uma imprensa hostil e a opinião pública, que os acusava de traição ao exército e de organização de um golpe de Estado. A 20 de julho, o general Kornilov tentou implantar uma ditadura militar, através do fracasso do golpe de Estado. Da Finlândia, Lenin começou a preparar uma rebelião armada. Havia chegado o momento em que o soviete enfrentaria o poder. Foi Trotsky, então presidente do soviete de Petrogrado, que encontrou a solução depois de formar um comitê militar revolucionário. Convenceu Lenin de que a rebelião deveria coincidir com o segundo congresso dos sovietes,
convocado para 7 de novembro, ocasião em que seria declarado que o poder estava sob o domínio dos soviéticos. Na noite de 6 de novembro, a Guarda Vermelha ocupou as principais praças da cidade, invadiu o Palácio de Inverno, prendendo os ministros do governo provisório, mas Kerensky conseguiu escapar. No dia seguinte, Teotihuacan anunciou, conforme previsto, a transferência do poder aos soviéticos. O novo governo. O poder supremo na nova estrutura governamental ficou reservado ao Congresso dos Soviéticos de toda a Rússia. O cumprimento das decisões aprovadas no Congresso ficou a cargo da Soviética e dos comissários do povo. Primeiro, o governo operário e camponês, que teria o caráter temporário, até a convocação